Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de segunda-feira. Veja o título: Sangue de touros e de bodes. Bem, antes disso, não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu joinha, tá bom? E assistir pelo YouTube. Bem, então vamos para a nossa lição de segunda-feira. Sangue de touros e de bodes. Alguns criticam os sacrifícios alegados que eles eram cruéis e, em certo sentido, injustos. No entanto, a intenção é exatamente essa. A morte de Cristo foi cruel, severa e injusta. O inocente morreu pelos culpados. Isso era necessário para solucionar o problema do pecado. Esses sacrifícios apontavam para a morte de Cristo. O que Hebreus 10, 3-10 nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia na época do Antigo Testamento? Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombra do verdadeiro sacrifício, que seria oferecido por Cristo. Os pecadores expressavam fé no Messias vindouro. Bem, a gente não vai poder estudar todos os tipos de presentes dentro da estrutura sacrificial, porque são dezenas, centenas de símbolos envolvidos no ritual do santuário. Mas os símbolos principais foram escolhidos pelo autor para nos lembrar que há significados específicos no santuário de Israel. Então vamos ler Hebreus 10, 3-10, tá bom? Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Veja bem, os dois símbolos escolhidos foram o bode e o touro. O sangue de bode, cordeiros e touros apresentados no sacrifício de Israel mostram que essa tipologia guarda sentidos importantes e interessantes, ou seja, a consequência do pecado é a separação do ser humano com seu Criador. Essa separação traz como consequência direta a ausência de vida. Afinal de contas, Deus é o doador da vida, e quem se separa dele morre. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, era necessário que alguém ocupasse o lugar do ser humano e morresse por ele. Por isso, eram feitos sacrifícios. Então, aqueles que adoravam nos tempos do Antigo Testamento podiam, na melhor das hipóteses, antecipar o momento em que o verdadeiro sacrifício pelo pecado seria oferecido. Sem essa fé, seu culto estaria morto, apenas aparência. Vamos ao verso 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Não te agradastes de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito nas Escrituras. Nesses versos, Cristo é apresentado como se estivesse falando as palavras do Salmo 40, 6-8. No momento de sua entrada no mundo. A preexistência de Cristo está claramente implícita aqui. A declaração de que Deus não queria sacrifício e oferta, sem dúvida, se refere à apresentação desses sacrifícios meramente para cumprir uma exigência ritual, sem verdadeira consagração do coração. Foi Cristo quem instituiu o sistema de sacrifício. Se tivesse sido cumprido corretamente,
teria sido uma bênção para os adoradores sinceros, pois Deus não se agrada dos sacrifícios de adoradores falsos e descuidados. Quando Jesus diz, eu venho, melhor, eu vim, a palavra parece expressar uma resposta imediata a uma situação que exigia uma solução. A frase, para fazer tua vontade, no contexto original, essas palavras descreviam a obediência moral à vontade de Deus. O autor de Hebreus os usa para mostrar que o sacrifício de Cristo cumpriu a vontade de Deus ao proporcionar uma expiação perfeita, uma expiação que os sacrifícios de animais falharam. Vamos ao verso 8. Primeiro Cristo disse, não quisestes sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez, por todas e para sempre. Então, essa passagem vem para provar que o antigo sistema havia expirado quando Cristo veio para fazer a vontade de Deus e se ofereceu como sacrifício eficaz. Ele afirma que o antigo já expirou, a antiga aliança, na época do Sinai, dizendo que Deus não se agradou dos sacrifícios oferecidos segundo a lei. Ele destaca o estabelecimento do novo, a nova aliança, afirmando que Cristo fez a vontade de Deus ao fornecer o verdadeiro sacrifício. O fato de o antigo sistema estar obsoleto era um ponto difícil de aceitar para os cristãos de origem judaica. E ainda hoje está em evidência a construção do terceiro templo, a volta dos sacrifícios, e esse dispensacionalismo leva uma grande maioria a acreditarem e relacionarem isso com a volta de Cristo e o anticristo que pisará no templo. Bem, eu fico com a Bíblia, com a interpretação historicista, porque quando observamos as profecias que eles tanto falam, a maioria já aconteceu no passado, principalmente a última semana das 70 semanas. Pegam essa semana e aplicam no futuro, quando sabemos que essa profecia foi cumprida no ano 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão. Aqui no verso 14, o sacrifício único e perfeito que Cristo realizou, o que não era possível pelos sacrifícios contínuos dos sacerdotes, pois eles não podiam purificar a consciência, Hebreus 9:9. Quando nós, pecadores, aceitamos pela fé os benefícios do sacrifício de Cristo, ele é aceito no amado. É considerado perfeito por Cristo. Seu substituto põe o fim dos sacrifícios no templo. E por isso, o véu se rasgou de cima a baixo. Veja o que diz o Espírito de Profecia com Ellen G. White. O plano de salvar pecadores somente por meio de Cristo era o mesmo nos dias de Adão, Noé, Abraão e em todas as gerações sucessivas que vieram antes do advento de Cristo. Esse plano é o mesmo em nossos dias. Patriarcas e profetas e mártires, desde o justo Abel, anelavam um Salvador vindouro e mostraram sua fé nele por meio de sacrifícios e ofertas. O sacrifício de animais prenunciava a oferta sem pecado
do querido Filho de Deus Jesus Cristo e apontava para a sua morte na cruz, na crucificação. Um tipo encontrou o antitipo, é o sistema típico cessou. Bem, você quer saber mais? Então não perca a lição de terça-feira, tá bom? Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.